Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, vamos dar um mergulho profundo num assunto que afeta praticamente todo mundo, o rosto como interface. Bom, a gente vive num momento em que a tecnologia não altera só as imagens que consumimos, mas mexe lá no fundo da forma como nós, como sociedade, construímos e percebemos quem somos. A nossa identidade não é mais moldada só ali, no cara a cara do mundo físico. Agora, ela é bombardeada por um ambiente digital lotado de algoritmos e padrões inatingíveis. E o ponto central de tudo isso, a verdadeira linha de frente, acabou se tornando o nosso próprio rosto. Dá só uma olhada nessa diferença. De um lado, a realidade física, humana, com todas as marcas naturais, do outro, a mesmíssima imagem depois de passar por um filtro digital. A mudança é gigantesca, né? Mas sabe o que é mais chocante nessa história? Não é nem o resultado estético final, e sim a velocidade em que a coisa acontece. É praticamente instantâneo. Em frações de segundo, um algoritmo escaneia, reconhece e redefine o rosto de alguém, criando uma versão hiperrealista e totalmente padronizada. Isso afasta a gente da nossa realidade biológica de um jeito muito brutal, de uma forma que nenhuma outra geração viveu antes. E aí, a grande pergunta que fica martelando é: o que acontece quando o nosso espelho principal deixa de ser um vidro e vira uma tela digital? Historicamente, o espelho analógico sempre refletiu a nossa aparência exata, sem tirar nem pôr. Mas hoje, a tecnologia colocou uma camada pesada de interpretação no meio disso. A câmera do celular, que muitas vezes já vem com filtros nativos que a gente nem percebe, não mostra mais como somos de verdade, mas sim como uma máquina foi programada para achar que deveríamos ser. É uma mudança monumental, saindo do simples reflexo para uma verdadeira mediação tecnológica da autoimagem. Isso leva a gente direto para o famoso Beauty Mode, o modo beleza. E olha, é super importante entender que não estamos falando daqueles filtros divertidos com orelhinha de cachorro, sabe? O modo beleza é muito mais sutil e muito mais sofisticado. Ele age como um verdadeiro editor algorítmico da identidade humana. De forma totalmente automática, ele faz microajustes em tempo real. Ele suaviza a pele, arruma a iluminação e, nos casos mais extremos, altera na hora a estrutura do rosto, tipo afinar o nariz e o maxilar. Tudo ali, no fluxo, enquanto a câmera está ligada. E isso mostra muito bem a virada tecnológica absurda que tivemos. Afinal, modificar corpo e rosto em foto não é novidade nenhuma. Por décadas, a mídia usou e abusou do Photoshop para criar padrões de beleza inatingíveis. Mas a diferença aqui é gritante. Antigamente, editar uma imagem era super complexo, manual, precisava de um computador potente e de um baita conhecimento técnico. Hoje, com o modo beleza, a coisa é imediata, automática, e o que é mais assustador, está perfeitamente integrada no nosso dia a dia. A edição ficou tão sem esforço que a correção estética virou algo banal, um gesto praticamente invisível na rotina de quase todo mundo. Vamos entrar agora na parte 1 da nossa análise, a realidade psicológica. Quando o filtro se torna o padrão. Afinal, o que rola na cabeça da gente? Para ter uma dimensão de como isso afeta a nossa mente, os dados são de cair o queixo. Uma pesquisa feita pela Allergan Aesthetics com 650 brasileiros mostrou que impressionantes 94% concordam que o uso exagerado de filtros prejudica a autoestima. Ou seja, quase a totalidade das pessoas consultadas conseguem reconhecer claramente o estrago psicológico que essa exposição constante a rostos impossíveis causa na forma como nos valorizamos. E os números não param por aí. 58% desse mesmo grupo afirmaram que o nível de pressão estética virou algo completamente irreal graças a essas ferramentas. É a prova matemática de que a gente está vivendo num ecossistema estético que exige um padrão físico totalmente inviável para qualquer ser humano normal fora das telas do celular. Mas olha que loucura, aqui entra a nossa maior contradição. Mesmo com todo mundo sabendo que faz mal para a autoestima, a sociedade abraçou a ideia com força. 40% das pessoas admitem que usam filtros com alta frequência, e outros 37% confessam usar de vez em quando. Somando tudo, a gente tem 77% dos usuários engajando ativamente com essas correções automáticas. É uma mudança de comportamento gigantesca que varreu quase todo o nosso tecido social. E toda essa estatística encontra um eco fortíssimo na teoria. A pesquisadora Paula Sibilia sintetizou isso perfeitamente nessa frase incrível. Ela diz que a exposição nas redes promove a fabricação de um eu performático, moldado pelas expectativas do olhar alheio. Nesse mundo digital, onde o nosso valor parece ser medido por curtidas e seguidores, a gente deixa de expressar quem somos no mundo real para atuar de forma calculada. É uma identidade inteira construída só para agradar aquele olhar invisível que nos julga por trás da tela. O nível de alienação que isso gera é imenso.
Um resultado disso tudo é que a fronteira entre o eu real e o eu virtual está ficando cada vez mais embaçada. Quando o normal passa a ser se ver só através de lentes editadas, a gente começa aos poucos a basear a nossa identidade na imagem virtual. O rosto de carne e osso perde o protagonismo e o avatar digital vira o padrão de beleza. A linha sólida que separava o mundo offline do online entra em colapso, criando uma crise de identidade super complexa. O que nos leva para a parte 2 do nosso papo. A invasão no mundo real, quando a estética digital invade a vida física. Mas, e aí? O que acontece quando essas expectativas surreais saem do Instagram e invadem os nossos banheiros, as nossas casas e as clínicas médicas? Geralmente, a resposta é uma dismorfia absurda gerada pela tecnologia. Se o filtro perfeito da internet vira a norma de comparação, o simples ato de se olhar no espelho de vidro de verdade passa a ser uma experiência péssima. Gera um falso reconhecimento, um estranhamento gigante e uma insatisfação constante ao encarar a própria realidade biológica. E se restar qualquer dúvida de que esse fenômeno já fincou raízes no mundo de concreto, dá só uma olhada nessa manchete do jornal El País. A matéria relata um movimento que só cresce. Clínicas de cirurgia plástica e intervenções estéticas lotadas. Mas o bizarro não é a procura pela cirurgia, e sim o modelo, a inspiração que o paciente bota na mesa do médico. Não é mais a foto de um supermodelo famoso de capa de revista. O pedido agora é exatamente esse. Doutor, quero me parecer com a minha selfie. Vamos parar um segundo para absorver o peso disso. Tem uma ironia muito sombria aí, que a medicina já está chamando de dismorfia do Snapchat. É a vontade incansável de usar bisturi para tentar igualar aquele avatar matemático inatingível criado pelo próprio celular. As polaridades se inverteram, gente. A gente não usa mais a tela para refletir a nossa realidade. A gente tenta cortar a realidade para imitar o que a tela inventou. E para amarrar toda essa nossa exploração, fica uma provocação final para todos nós que habitamos esse mundo hiperconectado. Pensando na famosa cultura Fitspiration, aquela avalanche de superação corporal e corpos trincados nas redes sociais, diante de todo esse rigor dos algoritmos e de toda essa padronização digital incansável que a gente acabou de ver, será que esse bombardeio visual é mesmo um incentivo sincero à nossa saúde? Ou estamos apenas mascarando a verdade, alimentando um ciclo tóxico que esmaga o acolhimento natural de quem somos de verdade? É uma reflexão muito válida para mantermos em mente todas as vezes que a tela do celular acender na palma da nossa mão. Obrigado por acompanharem e até a próxima análise.